E aí, pessoal? Beleza! Hoje vamos mergulhar de cabeça num texto que me deixou encucado. É um trecho do texto colado. Ele fala da igreja, congregação, corpo de Cristo, sabe? Sei, sim. E tem uma pergunta que me pegou. Será que um bando de gente reunida em nome da fé, mas sem uma ligação espiritual de verdade, pode se chamar de igreja? Essa é uma questão bem complexa. O texto já começa com uma citação de Ezequiel 33. O profeta fala daquela gente que se junta para ouvir a palavra de Deus, mas não coloca em prática. Entendi. É como se a fé fosse só um discurso bonito. Tipo, só da boca pra fora. Isso. Sem mudar nada na vida. Falar é fácil, difícil fazer. Exatamente. Mas então, o texto vai além, né? Questiona se só o fato de estar junto já forma uma igreja de acordo com a Bíblia. É isso mesmo. O autor usa Mateus 16,18 e 19. Aquele trecho onde Jesus fala que vai construir a igreja sobre uma rocha. E é aí que a coisa complica. Por quê? Porque muita gente acha que essa rocha é o Pedro. Entendi. O que, na verdade, é um baita engano. Essa história do Pedro ser a rocha eu já ouvi muito. Sempre achei meio estranho. O texto explica por que essa interpretação está errada. Claro, para entender a mensagem real, a gente precisa voltar para o grego original. Jesus usa Petros para se referir ao Pedro. O que significa? Pedrinho, um pedaço de pedra. Mas para a rocha onde a igreja seria construída, ele usa Petra. O que significa Petra? Rocha firme, fundamento sólido. Entendi. Tipo, o Pedro é um tijolinho e Cristo a rocha que sustenta a casa toda. Perfeito? Faz sentido. Mas o próprio Pedro, ele se via como essa rocha. De jeito nenhum. Ele nunca se colocou nesse papel. E? A gente vê isso em várias passagens da Bíblia. Em 1 Pedro 2,4-8, por exemplo, ele se chama de pedra viva. Mas aponta para Cristo como a pedra angular, a base da construção. Ele se via como parte da estrutura, mas não como o alicerce principal. Exatamente. Interessante. E o texto, ele fala mais alguma coisa sobre Jesus ser a verdadeira base? Sim. Em Atos 4,8-12, Pedro, cheio do Espírito Santo, afirma que a salvação está em Jesus Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram, Sei. mas que virou a pedra angular. E o próprio Jesus. Em Mateus 21,42, usa essa metáfora da pedra angular para falar de si mesmo. É mesmo? Ele diz que a pedra rejeitada virou a principal. Nossa. O que nos leva a entender que a igreja verdadeira é construída em cima de Cristo, e não em cima de interpretações humanas ou instituições. Caramba, quanta coisa. E o que me chamou a atenção foi como o texto separa a igreja verdadeira daqueles grupos que se juntam buscando salvação por meio de rituais e justiça própria. É uma crítica forte, né? É. O autor usa a imagem de pessoas que se juntam para ouvir palavras bonitas, como uma canção de amor, Sei? mas sem fé de verdade. Entendi. E ele avisa que quem se ilude assim nunca vai ver a Facebook. É pesado isso, né? Mas então, qual que seria a diferença entre esses grupos e a igreja verdadeira? Deus não fala sobre isso. Fala. O texto menciona a congregação dos justificados em Cristo. Congregação dos justificados em Cristo. Que legal. Parece que descreve bem essa diferença, né? Não é só seguir regras ou fazer rituais, mas ter uma fé genuína, uma ligação real com Cristo. Exatamente, o texto destaca essa diferença. Entre aqueles que buscam a salvação pelos próprios méritos, boas ações, e aqueles que reconhecem sua falibilidade e se entregam à graça de Deus. Buscando a justificação somente em Cristo. Isso aí. Então, essa congregação dos justificados seria formada por pessoas que entendem que a salvação é um presente de Deus e não algo que a gente conquista sozinho. Perfeito. É como se a gente reconhecesse que por nós mesmos somos incapazes de alcançar a Deus. Mas que Ele, por meio de Cristo, nos oferece essa dádiva, essa ponte que nos leva até Ele. Interessante. E essa ideia de comunidade, de união entre os membros da igreja, o texto também fala sobre isso. Ele não se aprofunda muito nesse aspecto, mas deixa claro que a verdadeira igreja não é um amontoado de pessoas que só ouvem passivamente, mas que se unem em Cristo, formando um corpo, um organismo vivo. É como se a gente precisasse ir além das palavras, colocar a fé em prática, viver essa união em comunidade. Exatamente. Essa vivência em comunidade, esse apoio mútuo, essa troca de experiências entre irmãos na fé é essencial para que a gente cresça espiritualmente, pratique o amor ao próximo e juntos construa essa casa espiritual. Com Cristo como alicerce, né? Sem Ele, a gente não consegue construir nada de duradouro. É como construir um castelo de areia na praia. Sem um alicerce firme, ele desmorona na primeira onda. Verdade. No fim das contas, o que realmente importa é essa busca por uma fé autêntica, né? Essa relação pessoal com Cristo, mais do que seguir regras ou rituais. O que define a nossa fé é a nossa conexão com Deus. Concordo plenamente. É essa relação com Cristo que nos transforma, nos liberta, nos impulsiona a viver uma vida de acordo com os seus ensinamentos,
É como se a gente estivesse num constante diálogo com Ele, aprendendo, crescendo e buscando ser cada dia mais parecido com Ele. É nesse ponto que o texto nos leva a uma reflexão profunda. Qual é o fundamento da minha fé? Estou buscando a Cristo de coração aberto ou me contentando com uma religiosidade superficial? E essa é uma pergunta que cada um de nós precisa responder individualmente. A fé é uma experiência pessoal e intransferível, mas ela se fortalece e se aperfeiçoa no convívio com outros irmãos na fé, nesse apoio mútuo que a gente encontra na igreja. Então a igreja, como comunidade, como corpo de Cristo, tem um papel fundamental na nossa caminhada de fé. Com certeza. Ela nos oferece o suporte, o encorajamento, a inspiração que precisamos para perseverar na fé, enfrentar os desafios da vida, compartilhar o amor de Cristo com o mundo. É como se a gente estivesse todos juntos nesse barco, navegando em direção ao reino de Deus, com Cristo como nosso capitão. Imagem bonita. Mas e aí o que a gente faz com tudo isso? Como a gente aplica esses ensinamentos na nossa vida? Acho que o primeiro passo é reconhecer a importância de construir nossa fé sobre um alicerce sólido, que é Cristo. E como a gente faz isso? Buscando conhecê-lo cada vez mais, pela leitura da Bíblia, oração, comunhão com outros cristãos, e principalmente procurando viver de acordo com seus ensinamentos, colocando em prática o amor, a compaixão, a justiça que ele nos ensinou. Mas e se a gente errar? Se a gente tropeçar no caminho? Faz parte. Ninguém é perfeito. E todos nós estamos em constante aprendizado. O importante é reconhecer nossos erros, pedir perdão a Deus, buscar fazer diferente da próxima vez. E é aí que a comunidade, a igreja, entra em cena. Os nossos irmãos na fé podem nos ajudar a levantar, a seguir em frente, a não nos desanimar. Então, a igreja não é só um lugar para ouvir sermões, mas para viver a fé de forma prática, em comunidade. Exatamente. É um lugar para compartilhar alegrias e tristezas, celebrar vitórias, se apoiar nos momentos difíceis. É um lugar para aprender, para crescer, para servir e para ser servido. E claro, para amar e ser amado, né? Com certeza. O amor é a essência da fé cristã. É o que nos une, o que nos impulsiona, o que nos transforma. Puxa, quanta coisa a gente aprendeu hoje. Mas será que depois de tudo isso a gente consegue responder aquela pergunta inicial? Será que um grupo de pessoas reunido em nome da fé vai ser uma verdadeira conexão espiritual? Pode se chamar de igreja. Acho que agora temos elementos suficientes para responder essa pergunta, não é mesmo? Eu acho que sim. Mas queria ouvir a sua opinião. O que você acha? Bom, depois de tudo que a gente viu no texto colado, acho que a resposta é bem clara, né? O texto mostra que a igreja verdadeira vai muito além de um encontro social ou de um ritual vazio. Ela se constrói sobre a rocha firme, que é Cristo, e se mostra através da fé genuína, do amor ao próximo e da busca constante pela vontade de Deus. Não é só estar junto, mas estar junto em Cristo, né? E essa busca por uma fé autêntica baseada em Cristo, essa ligação espiritual que a gente tanto falou, é o que define a verdadeira igreja. Exatamente. É como se a gente construísse juntos essa casa espiritual, tijolo por tijolo, com Cristo como alicerce e o amor como cimento. E essa construção exige dedicação, humildade e a busca constante pela vontade de Deus. Faz sentido. E aí eu me pergunto, qual o tipo de igreja que a gente está construindo? Será que somos pedras vivas que se encaixam na estrutura de Cristo? Ou só estamos ocupando espaço sem contribuir para o crescimento do corpo? Essa é a pergunta de R$1 milhão, né? A resposta está dentro de cada um de nós. Cabe a cada um fazer uma autoavaliação sincera e buscar uma vida mais próxima de Deus. É isso aí, pessoal. Espero que esse mergulho no texto colado tenha sido proveitoso para vocês. A gente sai daqui com a cabeça borbulhando, com o coração cheio de vontade de viver uma fé mais autêntica, mais conectada com Cristo. É isso aí. E que essa busca nos impulsione a sermos mais parecidos com Cristo, espalhando o seu amor e sua mensagem de esperança por onde a gente passar. Valeu demais pela companhia. A gente se vê no próximo mergulho profundo, desvendando mais mistérios e aprendendo juntos. Um abraço e até a próxima.